Entrava rápido agora, então. Olá, muito boa noite, povo de Deus. Vamos ver quem vai entrar na nossa live de quarta-feira. Paz do Senhor. Desativaram meus comentários aqui. Desativou meus comentários, Gabriel. Paz do Senhor Jesus. Em instantes a gente começa a nossa live. Eu não sei por que está desativado aqui, hein? Bora aparecer os comentários. Vamos aguardar mais alguns minutinhos, irmãos, e já a gente começa. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, horário local, a gente tem a nossa live aqui. E nós estamos falando hoje ainda sobre as igrejas do Apocalipse. Glória a Deus. Amém. Vamos começar, irmãos? Já são 8h35, aí os demais irmãos vão entrando e a gente vai compartilhando a palavra. Amém? Peço que você compartilhe essa live. Amém? Ela estará gravada no nosso canal no YouTube, né? Se você quiser rever e ver as outras, né? Principalmente essas da série das igrejas do Apocalipse, você pode entrar Renovada Nova Andradina lá no YouTube. Você vai estar com todas as lives e os vídeos que nós fazemos aqui na igreja, né? Os cultos estão tudo lá, Renovada Nova Andradina. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus, pedir para que Deus fale conosco, para que Deus ministre aos nossos corações. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor, reconhecemos o teu senhorio sobre nós. Declaramos que não somos nada sem Ti, Senhor, necessitamos da Tua grandeza sobre nós, da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder aqui, Senhor, revele a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha nos direcionar para o Teu propósito, para aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, um revelar da Tua palavra, ministrar do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então, queridos, como já a gente vem compartilhando aqui sobre as igrejas do Apocalipse, né? Hoje nós vamos lá no capítulo 3 de Apocalipse. Você que está participando aí com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse, carta à igreja de Sardes, né? Sábado passado nós falamos sobre Tiatira, quarta e sábado, né? Nossas lives são toda quarta e todo sábado. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar aqui Sardes, mas se não der tempo a gente volta no sábado, retoma no sábado, amém? O mesmo horário sempre. Bom, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras
as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Como sempre nós temos feito aqui, eu faço uma leitura integral do texto e depois nós vamos de forma expositiva, vendo versículo a versículo o que isso significa, né? O que Jesus está querendo dizer aqui, e o que isso tem a ver conosco hoje, nessa igreja atual, né? Nós como igreja atual. Lembrando sempre, né? Eu tenho falado isso aqui, a carta à igreja é carta para mim e para você, são todos aqueles que são igreja do Senhor, não está ligado a um conteúdo para uma denominação, né? Uma instituição, e sim para cada crente que está aí querendo viver uma vida que agrada a Deus. Eu tenho falado sempre aqui, querido, e vale a gente lembrar que hoje em dia a gente ouve muitas coisas com respeito a viver uma vida com Deus ou servir a Deus. E existe algumas até ideias de como se serve a Deus. E eu gostaria de lembrar que não é aquilo que eu acredito, e sim aquilo que a palavra de Deus diz. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos servir a Deus de modo a agradar o Senhor, né? Servir a Deus de modo digno do Senhor, nós precisamos olhar para a sua palavra e praticar aquilo que a palavra do Senhor diz. Amém? Então aqui nós estamos pegando as cartas às igrejas de Apocalipse, para nós trazermos algumas informações daquilo que o Senhor tem para nós como igreja, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo onde nós de fato precisamos ser igrejas do Senhor, igreja do Senhor, onde nós precisamos nos posicionar em Deus. Amém? Bom, sempre as cartas do Apocalipse está direcionada ao anjo da igreja, né? Ou seja, a liderança da igreja, no nosso contexto, o pastor da igreja. Então essas cartas são cartas escritas de Jesus para o pastor da igreja, né? Essas igrejas, né, a gente fazendo um estudo, a gente vai ver que isso pode ser dividido em tempos da igreja aqui na terra, períodos da igreja aqui na terra, ou nós podemos pegar cada observação que Jesus traz aqui e aplicar para nós, e entender para além de qualquer contexto de período temporal, pensar que isso é para nós e nós devemos olhar e entender aquilo que o Senhor tem sobre cada igreja, a sua reprovação e o seu elogio, né? É fácil de eu entender, né, aplicar isso para a minha vida. Aquilo que é reprovado por Jesus, eu preciso reprovar na minha vida. E aquilo que é elogiado por Jesus aqui nas igrejas, eu preciso evidenciar na minha vida. É algo fácil, simples, né? Intuitivo até. Bom, então ele diz assim: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, né? Quando a Bíblia, principalmente no Apocalipse, traz o número 7, isso na numerologia bíblica representa a perfeição de Deus, né? Deus, ele é perfeito. É fácil a gente falar isso, Deus é perfeito, mas a gente tem muita dificuldade de praticar isso, ou viver isso na prática, melhor dizendo. Por que é difícil a gente viver isso na prática? Porque muitas vezes a gente, por teimosia, por orgulho, por uma série de questões, nós passamos através das nossas atitudes, eu não estou falando nem do pensamento, mas através das nossas atitudes, nós passamos a achar que nós precisamos dar uma mãozinha para Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, ou será que Deus se esqueceu, ou será que Deus não está fazendo? Porque muitas vezes a gente passa a não acreditar ou não confiar naquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você que Deus, ele é aquele que aperfeiçoa a obra em nós, né? Aquele Deus que começa a obra na tua vida é o Deus que aperfeiçoará a obra. Então nós precisamos confiar
né? Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Em tudo aquilo que ele faz. Na tua vida, tudo está no controle de Deus. Se você está em Deus, né? É claro que existe a possibilidade da pessoa não estar em Deus e ela sofrer então consequências das suas ações, das suas escolhas. Mas aqueles que estão em Deus, firmados em Deus e estão passando por algum momento de dificuldade, a gente precisa entender que basta nós confiarmos que no tempo de Deus, na hora certa, Deus fará, porque Ele não mente e Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Então o número 7 aqui é o número da perfeição. Deus, ele é perfeito, ele sonda tudo, ele perscruta tudo, ele conhece tudo, né? Os atributos de Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Se você orar a Deus aqui, ele ouve a tua oração de forma particular. Se alguém lá no Japão estiver orando a Deus, no mesmo instante ele está ouvindo de forma particular. Pastor, isso é difícil de entender. Sim, mas porque a nossa mente não conhece, não tem acesso a essa sabedoria. Mas é isso que a Bíblia diz, é isso que nós devemos crer. Deus é onipresente, ele é onisciente, ele tem a ciência de tudo. Inclusive, Deus, eu falei aqui esses dias, Deus, ele não está movendo-se no nosso tempo. Deus está para além do tempo. Por isso que ele é onisciente, ele conhece o teu passado, o teu presente e ele conhece também o seu futuro, né? E ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Foi Deus que criou a terra. Leia lá Gênesis capítulo 1. Deus formou a terra, em 6 dias ele criou, né? Ele criou o homem, criou a mulher, criou o jardim. Daquela terra sem forma e vazia, Deus cria um jardim, né? Deus faz tudo pela sua palavra, por aquilo que ele diz. Então ele é onipotente, ele pode qualquer coisa, né? Apesar da ciência dizer que nós somos fruto de uma explosão, né? Eu nunca vi particularmente a explosão, sem querer levantar debate aqui, mas eu nunca vi uma explosão criar nada, mas a parte cristã que nós entendemos, né, religiosa, é que nós somos frutos da criação de Deus, somos obra da criação de Deus, né? E mais adiante o Senhor nos chama de filhos, né? E nós então, como filhos, deixamos de ser criatura e passamos a ser filho. Amém? Mas Deus, então, ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. E muitas vezes, falando, a gente sabe disso, quando a gente fala, isso soa natural. Mas quando a gente precisa viver disso, a gente tem algumas dificuldades. E é nessa hora que entra a fé, aquilo que o Senhor disse à igreja de Tiatira, né? De elogio, a fé, a esperança, o amor, a boa obra, tudo isso entra nesse momento. Então, através da fé eu passo a crer, né? Porque fé, em Hebreus 11:1, diz que é a certeza de coisas que eu espero, convicção de fatos que eu não consigo ver. Então, é nesse momento que entra a fé. Quando eu sei que Deus faz, mas muitas vezes as circunstâncias me levam a pensar o contrário. Então, eu opto a confiar e crer em Deus. Amém? E aqui ainda o Senhor diz assim, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Se nós voltarmos um pouquinho lá no capítulo 1, eu não vou ler aqui, você pode voltar lá. Capítulo 1, versículo 16, que ele vai falar das 7 estrelas, e dos 16 ao 20 ele vai falar das estrelas. As estrelas são, no capítulo 1 ele vai dizer que são os 7 anjos da igreja, né? Ou seja, aqueles que eram os líderes da igreja, né? E o que o Senhor está querendo dizer aqui? Ele tem no controle toda a liderança, ele tem no controle toda a ação, né? Por que o Senhor está falando isso? Para mostrar para mim e para você que ele controla. Ele não só ele conhece tudo, porque ele é perfeito, Deus é perfeito, né? Jesus é perfeito, 7, o número da perfeição, mas como ele também controla tudo. Ele diz que, no capítulo 1, que as 7 estrelas estão na sua mão direita, né? Falando de controle. Muitas vezes a gente começa a achar que algumas coisas estão fora do controle de Deus. Isso não é verdade.
pelo fato de Deus permitir algumas coisas para um propósito, para um fim específico, não significa que Deus perdeu o controle. Nós estamos vivendo, por exemplo, hoje um tempo de dificuldade, uma pandemia que está instaurada no mundo, e a gente passa muitas vezes a dizer, será que Deus sabe disso? Deus tem consciência disso? Ele não só tem consciência, como Deus está no controle disso. É engano das pessoas acharem que o diabo tem prevalecido. Não foi o diabo que mandou esse vírus. Não, querido. Deus, ele tem duas vontades. A vontade absoluta e a vontade permissiva. Ou Deus quis, ou ele permitiu. É isso que nós precisamos entender. Mas o que nós precisamos, de forma a nos confortar, é que ele está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece na tua vida, tudo que acontece na minha vida, tem o controle de Deus. Nada sai fora. Deus não pode ser surpreendido. Deus nunca é surpreendido. Tudo está no controle de Deus. Ele vê tudo, ele conhece todas as coisas. Amém? Até tem um texto lá em 2 Crônicas 16, acho que a gente podia abrir. 2 Crônicas 16. 2 Crônicas de Reis, capítulo 16. 16:9. Diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, aqui 2 Crônicas 16:9, diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Nada surpreende Deus, De forma a consolar a sua vida e a minha vida, nós temos que entender que tudo aquilo que nós estamos vivendo, às vezes nós achamos que muitas vezes somos injustiçados, nada sai fora dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Deus sonda tudo, Deus conhece tudo. Não há nada que você pode dizer, não, isso aqui escapou do olhar do Senhor. Tudo Ele vê. Amém? Deus, então, para além de conhecer, Ele também tem o controle. Por isso que Ele tem as 7 estrelas. Amém? E ainda continuando no versículo 1, no capítulo 3 de Apocalipse, diz assim: conheço as tuas obras. Mais uma vez, a afirmação do conhecimento de Deus. Deus conhece tudo, Ele sabe tudo, Trazendo para nós, tudo aquilo que eu faço, Deus sabe, Deus vê, Nós sabemos enganar pessoas, Tem gente que tem a facilidade de enganar as pessoas, mas ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém. Por isso que a palavra de Deus diz que não tem como zombar de Deus. De Deus ninguém zomba. Porque Ele conhece tudo, Ele conhece todas as coisas. Amém? E Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Isso aqui é a parte central do texto da carta de Jesus à igreja de Sardes. Tem nome de quem vive, mas está morto. Sardes era uma cidade, não é uma cidade grande, hoje não existe, só apenas ruínas lá na Turquia, mas Sardes era uma cidade que foi invadida por 3 grandes impérios, durante sua história. Era uma cidade rica, tinha extração de ouro e pedras preciosas, e ela foi invadida por 3 grandes poderosos imperadores durante toda a sua história. E isso marcou muito a cidade, A gente conhece o mundo antigo, havia havia um domínio, geral, e um outro império se levantava e dominava sobre esse, depois outros se levantavam, e assim, como aconteceu mesmo na diáspora judaica, a mesma questão. Então, só para a gente entender, o Senhor está dizendo: olha, você parece vivo, mas você está morto. Todas as palavras que Jesus usa às igrejas, Ele traz referência
a situação daquela cidade, a história daquela cidade, mas trazendo a analogia daquilo para a questão espiritual, né? Uma cidade que tinha sido muito grande, mas que tinha sido derrotada durante 3 vezes, né? E já não tinha tanta significância assim. Por isso que o texto está em Apocalipse. Mas o que o Senhor está querendo dizer também é na esfera espiritual, né? Para nós entendermos aqui, o Senhor traz 2 questões importantes aqui. Ele diz que você tem nome, nome de que vives e está morto. 2 coisas importantes. O Senhor traz para nós aqui a reputação e o caráter. O que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas conhecem de alguém, né? De mim, por exemplo. Perdão. A reputação é aquilo que a pessoa conhece da outra, né? A gente faz essa reputação. O caráter é a essência de uma pessoa. E nem sempre a reputação está ligada ao caráter. Porque o caráter não tem como esconder. Uma hora ou outra aquilo vai aparecer, aquilo vai ser externado. A reputação você cria, né? Você cria uma maneira de viver e as pessoas passam a acreditar que você é aquilo que você está representando ali. O que Jesus está falando é exatamente isso. Essa igreja era uma igreja que parecia uma igreja vivificada, né? Uma igreja cheia de Deus, cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus, mas aquilo não passava de uma reputação, de uma aparência. Entenda, o texto começa dizendo que o Senhor conhece tudo, e depois o Senhor vai falar o defeito dessa igreja. Essa igreja, ela é uma igreja hipócrita. Ela tem a aparência de que está viva, mas na verdade está morta. Ela parece que está cheia de Deus, mas na verdade não tem nada de Deus, né? E isso é uma exortação para nós nesses dias. Eu vejo muitas pessoas preocupadas em demonstrar algo que elas não são, né? Uma hipocrisia, irmãos, tão absurda, né? As pessoas, elas querem manipular as outras. É absurdo, você percebe até a tonalidade de voz no engano. A pessoa muda até a tonalidade de voz para ela demonstrar que ela é uma pessoa mansa, quando na verdade não é, né? Então, isso aqui Jesus reprova nesta igreja. Essa hipocrisia, né? Tem nomes de que vive, mas está morto. E por que nós temos que nos preocupar com isso? Com aquilo que nós realmente somos, com a essência, com o nosso caráter? Porque, irmãos, Deus está vendo o que está dentro de você. Nós podemos nos demonstrar muitas coisas, mas isso diante de Deus não vale de nada, né? Fazendo aqui uma analogia com o templo, o tabernáculo, perdão. Lembra lá o tabernáculo? Ele era cheio de ouro, né? Perfeito dentro, púrpura, tecidos, linho fino, retorcido, né? Lembra lá as ordenanças de Deus para o tabernáculo? E por fora o tabernáculo era cheio de pele de animais, né? Pedaços de pele de animais. Quem olhava por fora achava o templo horrível, mas quem entrava por dentro via perfeição. Até a medida dos pregos de ouro que o Senhor estipula, até os equipamentos, né, para puxar, que a palavra fala da espreguiçadeira, que era uma peça para puxar o pavio do candelabro, da menorá. Perfeito, tudo organizado. E por fora, aquilo não era bonito, né? O que isso nos revela? Que Deus não está preocupado com aquilo que você é por fora, né? Deus não está preocupado com aquilo que você externa, né? Deus está preocupado com aquilo que está dentro de você, né? Por isso que nós cremos que a conversão, ela deve ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta eu mudar as minhas vestes, eu mudar as minhas atitudes. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa tem que continuar se vestindo da mesma maneira que se veste no mundo, de forma, né, etc, né, N coisas. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Deus está mais preocupado com aquilo que você é na sua essência, naquilo que eu sou na minha essência, né? Nós falamos aqui que Deus conhece tudo. É muito fácil eu falar que eu amo a Deus, mas de fato o meu coração queima por Deus,
Ou será que eu falo que eu amo a Deus para ver se Deus me concede alguma coisa? Né? A ideologia da barganha. Não, Deus, eu vou fazer um voto pro Senhor, eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor, mas o Senhor faz. Não, Deus não é obrigado a fazer nada na minha vida nem na tua vida. Por isso que Deus conhece o coração. Davi, ele disse, Deus, o Senhor não quer sacrifício. Davi viveu no tempo do sacrifício, ele entendeu que Deus não... Aquela ação de sacrificar, não era isso que Deus queria. Deus queria um coração quebrantado, um espírito contrito. É isso que Deus quer ver de você, de mim. A nossa essência, aquilo que realmente nós somos em Deus. Aquilo que de fato eu sou. Sabe, irmãos, nós temos uma facilidade de passar uma imagem, né? Nós estamos vivendo a era digital aí, né? A gente entra no Facebook de alguém e você vê lá o que a pessoa quer que você veja. Até a foto, né? Ela é manipulada. Tem problema nisso? Não. Cada um faz da sua vida o que quiser. Agora, o problema é eu pegar e achar que eu consigo mostrar isso para Deus, né? Veste-se de uma máscara de piedade, diz, ai Deus, eu sou piedoso. Deus conhece o coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe. Isso não é para nós nos conformarmos e dizer, eu sou assim mesmo. Não. É para nós olharmos e dizer, não, eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. Né? Pastor, eu tenho orado para mudar, então ore mais, porque a gente não pode nos acomodar e achar que não, tá bom assim, Deus vai fazer no seu tempo, né? Irmãos, entenda, aquilo que diz respeito de Deus por você é no tempo dele, mas aquilo que é de você para Deus é no teu tempo. É você que vai determinar a sua mudança de vida, é você que vai determinar o seu nível e velocidade de conversão. Né? Nós somos como ovelhas garradas e aí a gente vem para Deus, vem sujo, vem cheio de carrapicho, e Deus precisa dar um banho, tratar. Mas se eu não quiser ser tratado, se eu não quiser que Deus tire os meus carrapichos, né? Deus não vai tirar. O problema é aquilo que a gente quer aparentar, e isso Deus não tem compromisso, Deus não está nisso. Deus não está na religiosidade, Deus não está na hipocrisia. Deus está vendo dentro do teu coração. Por isso que não é tão fácil assim a graça, né? A lei, você vivia pelas ações, né? Você errava, então você levava um animalzinho, aquele animal era sacrificado, né? A lei, eu julgo dizer, eu posso dizer até que a lei era até mais tranquila com esse aspecto. Agora, a graça, ela analisa a essência do ser. A minha, a tua essência é analisada. Por isso que Jesus diz assim, olha, se você pensar, você peca. Olha que profundo isso. Por isso que eu tenho que mudar de dentro para fora. É a minha visão de mundo, né? Não é algo externo, querido. Algo externo fala de algo forçado, algo que você manipula aquela mudança. Agora o interior não, você muda a sua maneira de ver as coisas. Por isso nós precisamos ser convencidos. Por isso que o arrependimento tem que ser sincero. Porque eu preciso ser reconhecido que eu sou pecador. Eu preciso ser reconhecido. Eu preciso reconhecer que eu sou falho e querer ver essa mudança dentro de mim. Não é também parar no reconhecimento. Eu conheço. Não, mas tem que reconhecer e querer mudar. Amém? Então, o que a palavra do Senhor diz aqui é exatamente isso, a reputação do caráter. O nosso caráter precisa ser mudado. Até Deus não tem vínculo nenhum com a reputação. Por isso que ele diz assim, que muitos de nós seríamos odiados. Até é um bom termômetro para você medir a sua vida com Deus, se você está sendo muito aceito em tudo que você diz, né? Todas as suas posições agradam a todo mundo, então você começa a se preocupar, porque o evangelho, ele confronta, né? O evangelho a gente precisa se posicionar. Não dá para eu dizer, porque, por exemplo, uma questão de debate aí, o aborto, porque o aborto em uma hipótese, não, você tem que se posicionar. E quando você se posiciona
contra, por exemplo, o aborto, você vai ter olhares de reprovação. Você vai ter pessoas que se levantam contra você. Mas você se posiciona na palavra. Porque o nosso compromisso, querido, não está com pessoas, em agradar pessoas. Eu falo isso sempre para a minha igreja aqui. Meu compromisso como pastor é cuidar das ovelhas, mas não é ficar agradando todo mundo. É pregar o evangelho. E às vezes a palavra é amarga. Né? Ela pode ser até doce na hora que você recebe, mas quando desce para o teu ventre, ela precisa causar ela causa um amargor no teu ventre, porque precisa mudar. Precisa mudar as coisas de dentro para fora. Por isso que a palavra de Deus diz: do teu interior fluirão rios de água vivas. É de dentro para fora. Existem duas coisas importantes na palavra. A Bíblia fala do mergulhar, né? O mergulhar é quando você se joga ali na presença de Deus, quando você mergulha na graça de Deus, na alegria do Senhor. Agora, a transformação, ela não é um mergulho. Transformação é algo que sai de dentro de você. Por isso que a palavra do Senhor diz que do teu interior fluirão rios de águas vivas. É de dentro para fora. É isso que isso tem que acontecer dentro de mim. Aquilo que muda dentro vai refletir fora, não tem jeito. Agora, nem tudo aquilo que está refletindo fora tem a essência verdadeira, né? Nem tudo aquilo que está refletindo é real, né? Pensa aí naquele carro que todo mundo pega, quer vender e maqueia o carro, né? Vai lá e tampa um buraquinho, coloca uma massa aqui, né? E a pessoa diz: olha, esse carro aqui é um carro muito bom. Mas quando você vai olhar dentro dele, ele não é aquilo que aparenta ser. E é isso que Deus está aqui trazendo sobre nós, essa repreensão. Para nós analisarmos aquilo que de fato nós somos, na essência, e não nos conformar com isso, mas mudar. Por isso que a palavra de Deus diz que a mudança não pode ser algo físico, ela precisa ser algo que renova, né? Por isso que quando a gente fala de mudança, a gente tem que entender o porquê. Por que eu preciso mudar? Por que eu quero mudar? Né? Algumas pessoas vão dizer assim: eu preciso mudar porque eu preciso ser uma pessoa melhor, né? Aquelas filosofias todas. Não, você precisa mudar porque Deus quer que você mude. E Ele enviou o Espírito Santo para te ajudar, auxiliar nesse momento. Né? O Espírito Santo é aquele que vai descobrindo as infiltrações, é aquele que vai descobrindo ali os defeitos, vai dizendo para você: olha, você precisa mudar isso. O problema, irmãos, é que a gente vive muitas vezes tanto engano que a nossa mente se torna uma mente cauterizada, e o Espírito Santo fala sobre mudança e a gente não quer ouvir. Um grande inimigo da mudança individual é você querer balizar a sua vida com o outro, né? A gente sempre é cheio de injustiça e a gente diz assim: não, mas eu sou assim porque o fulano é assim, né? Em todos os aspectos. Eu não sou um bom funcionário na empresa que eu trabalho porque ninguém lá é bom, então eu não vou. Por que eu vou ser melhor? Eu não sou uma esposa boa porque meu marido não é um bom esposo. Eu não sou um bom esposo porque minha esposa não é. E sabe, fica um jogando pro outro, né? Balizando a sua vida. Esquece daquilo que a palavra do Senhor diz. Quando eu me posiciono, o Senhor muda todo o cenário à minha volta, né? Um bom exemplo para nós falarmos disso aqui é Davi. Eu gosto de pegar alguns personagens conhecidos para ficar mais fácil a ideia daquilo que a gente quer trazer aqui. Davi, quando Deus quis instaurar um rei justo, segundo o coração dele em Israel, Deus foi lá na casa de Jessé e escolheu o menor da casa de Jessé. O menino que não tinha ido para se tornar guerreiro, não foi ser aprendiz de guerreiro. Os outros irmãos todos foram para o exército, que era algo natural dos homens irem para o exército. Era algo que os pais sonhavam com isso, o filho guerreiro. Davi, ele foi cuidar de ovelhas. A profissão de pastor não era uma profissão que as pessoas almejavam.
uma profissão que a pessoa tinha que ficar isolada, era muito trabalhoso. O pastor, para você ter ideia, nos tempos de descanso do pastor, ele tinha que deitar na porta do aprisco. Até no descanso ele tinha que deitar na porta do aprisco. Não tinha jeito de você falar, vou descansar, vou deixar as ovelhas sozinhas. Não tinha jeito, era um trabalho árduo. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que Davi cuidava das ovelhas malhadas. No sentido das ovelhas que tinham um certo problema, né? As ovelhas malhadas que tinham problemas, essas ovelhas ficavam no fundo da propriedade, né? Ninguém queria colocar as suas ovelhas, as mais ruinzinhas, lá na frente, o refúgio, né? Que o povo diz no gado hoje, né? Ninguém quer colocar o refúgio na frente da propriedade, coloca lá no fundo. E Davi então era esse pastor de ovelha. Ele poderia se revoltar com o pai, com a mãe, e ele tinha legitimidade para poder falar isso. Dizer, olha, não, mas os meus irmãos estão no exército, por que eu tenho que estar aqui? Você tem noção que quando o Samuel chega, imagine você receber a visita do sacerdote. Samuel chega, ninguém chama Davi para aquele momento, né? Ninguém chama. Quando Samuel chega para ungir o rei, todos os filhos de Davi passam diante do sacerdote, até o próprio sacerdote diz, vai ser esse daqui. E Deus diz, não, está faltando um filho. E ele manda chamar, e entra Davi, o menor da casa, né? O pastorzinho de ovelha, e Deus unge Davi como um rei. Porque Deus, ele está preocupado com a tua essência. Mas não adianta você querer balizar as mudanças que ainda faltam na tua vida pelos outros. A tua mudança muda os outros. A maneira como você se posiciona muda tudo em sua volta. Outro personagem bíblico, José. José poderia se revoltar com seus irmãos porque foi traído, foi vendido, trabalhou como escravo, foi preso injustamente. Mas ele, pelo contrário, a mudança que houve na vida dele, a essência dele é tão diferente que mesmo podendo subjugar a família que depois vai para o Egito em busca de comida, e ele está na posição de governador e não o reconhece como José, porque para todos José tinha morrido, José ainda os abençoa. Você está vendo? Aquilo que você se torna vai impactar outras pessoas. E não aquilo que as pessoas são de forma negativa deve impactar você para se conformar, a não querer ser uma pessoa mudada, a não querer ser uma pessoa transformada. Se você querer balizar sua vida pelo outro, nunca vai haver uma mudança. Vira um cabo de guerra e ninguém muda. Sabe, deixa eu dar uma palavra para você que é casado, né? Casada, você quer mudar o seu casamento, comece a mudança por você. Essa mudança precisa acontecer com você. Sabe, às vezes a gente quer mudar as pessoas na nossa força, no nosso braço, e a gente fica tentando remar contra a maré. Muda você, se posicione em Deus, ora, clame, jejue pelo teu casamento, pela tua família. Se torne uma pessoa melhor, se torne uma pessoa diferente. E isso não tem jeito, todos que estão à sua volta são contaminados de forma positiva com aquilo que Deus começa a fazer na tua vida. Não tem jeito, porque tudo aquilo que Deus faz não para na gente. As pessoas começam a ser impactadas à nossa volta. Você está entendendo? Não tem como, né? Tudo começa a acontecer. A bênção de Deus começa a expandir através de você e pessoas são impactadas. Eu vejo muitas pessoas querendo convencer seus familiares que é bom servir o Senhor, né? E aí entra numa briga com isso. É claro que você precisa defender sua fé, né? Com respeito à defesa da sua fé, você precisa defender. Mas você não precisa convencer ninguém, não. Não é meu papel, não é teu papel convencer as pessoas. A palavra de Deus diz que nós devemos semear a palavra. Nós devemos pregar a palavra.
Quem convence é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que vai convencer. Então busque você, clame você, peça para o Espírito Santo transformar a sua vida. Você está entendendo? Tem uma história que, só para ilustrar, eu vou dar uma mudada na história, mas mais ou menos assim, que tinha um homem que ele odiava sua esposa, e ele não queria mais conviver com ela, e ele resolve dar um basta, né? E ele conversa com uma pessoa falou assim, por que você não dá um veneno para ela? Uma história hipotética, é claro, né? Uma historinha, uma fábula. E aí a pessoa dá um veneno e diz assim, mas esse veneno você tem que pôr todos os dias, um pouquinho. Você vai todo dia você pôr um pouquinho e ela vai morrer de forma lenta, sem ninguém perceber que ela morreu pelo veneno. Só que você não pode brigar, porque se você brigar com ela, ela não vai querer dar a comida que você vai dar com veneno, a bebida que você vai dar com veneno, então você deve tratar ela muito bem. E aquilo, a pessoa muda a sua maneira de lidar com a esposa, né? Aquele marido muda a maneira de lidar com a esposa, a fim de agradar ela, para ela poder comer aquilo que ele servisse para ela, porque na verdade a intenção dele era envenenar. E ele começa a mudar a maneira de tratar a esposa, e um dia e no outro dia, a esposa também percebe a mudança e retribui aquele tratamento, e passa um tempo, ele percebe que não é aquilo que ele quer, né? Porque ele percebeu que se ele mudasse as atitudes dele, ele poderia mudar o casamento dele. E ele, arrependido, corre para a pessoa que deu o veneno para ele e diz, olha, eu me arrependi, eu descobri uma pessoa que eu não conhecia. Através da minha mudança, eu percebi como que a minha esposa é diferente daquilo que eu criava, né? Ele percebeu que aquilo era uma criação dele. E ele diz, o que eu faço? Existe algum antídoto que eu preciso parar isso? E a pessoa diz, não, esse não é um veneno, não. Era só para você fazer esse teste e perceber que há essa mudança. Então a moral da história é que às vezes a mudança que eu quero do outro está em mim, né? A mudança que eu exijo do outro às vezes está em mim. Eu preciso mudar, porque quando eu mudo a ótica de tudo à minha volta, né? Não se conforme, não balize, né? Eu estou encerrando aqui esse momento, ministrando aqui isso na tua vida. Não balize a sua vida pelo outro, não seja cheio de justiça. A palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Não, eu sou assim porque o fulano é desse jeito, eu sou assim porque a vida é desse jeito. Não, seja diferente, se posicione de forma diferente, né? Queira mudar. Por isso que Jesus, ele não fala sobre retribuição, né? Porque ele sabe que aquilo que a nossa atitude de reação pode mudar aquela circunstância, né? Por isso que ele diz assim, olha, quando alguém te bater numa face, vire a outra. Ele não fala, ó, se alguém te bater na face, vai lá e devolve, né? A graça não é algo que paga com a mesma moeda, porque se fosse pagar com a mesma moeda, eu e você, nós não estaríamos aqui, né? Porque Jesus nos amou, mesmo nós sendo falhos e pecadores, né? E o mesmo amor com que Ele nos amou, a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo, né? Esse próximo pode ser alguém que trabalha com você, esse próximo pode ser alguém que convive com você, pode ser o seu esposo, a sua esposa, os teus filhos. Ame essas pessoas como Cristo te amou, amém? Retribua esse amor de Cristo através das suas ações. Eu estou pedindo aqui para você, não é o que Deus quer que a gente seja humilhado, né? Não, mas haja de maneira diferente em Deus, haja de maneira diferente em Deus, e você vai ver como as coisas podem mudar através do seu posicionamento, amém? Através da sua postura. E nós saímos um pouquinho aqui fora, mas eu creio que o desejo do coração do Senhor é ministrar isso à tua vida, amém? Às vezes você tem desistido de mudar, né? Mas o Senhor diz, persiste, seja diferente, né?
não importa como estão à sua volta. Um mundo desonesto não é aval para você ser desonesto, né? Um mundo sem Deus não é aval para você andar sem Deus. Então se posicione. Deus muda as circunstâncias quando você se posiciona nele. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Eu não estou vendo os comentários aqui novamente, mas se você quer pedir oração, coloque aí nos comentários. Amém? Participe, interaja aqui. Depois eu leio tudo aqui que foi comentado. Amém? Mas nós vamos orar agora, pedir para que Deus abençoe, em nome de Jesus, a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que a tua casa seja uma casa de paz. Amém? Tem uma canção que está sendo ministrada aí, chama Bênção. Essa música já é uma música, não é nova, mas gravaram em português esses tempos atrás agora, que ela fala que a bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus está sobre nós, sobre os nossos filhos e os filhos de nossos filhos. Então tome posse disso, né? Não viva no plano, na agenda do inferno, né? O inferno tem uma agenda, né? Medo, pânico, incerteza, doença. Mas a agenda de Deus para nós nesses dias é graça, é cura, é bênção. Amém? Então opte em viver os planos de Deus, a agenda de Deus para esses dias difíceis. Amém? Senhor, muito obrigado por esta live, pela oportunidade que nós temos de ministrar a Tua palavra e poder, Senhor, alcançar vidas através da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, ministra em cada coração. Espírito Santo, não há em mim, Senhor, eloquência, não há em mim, Senhor, poder de convencimento, mas o Teu Espírito, Senhor, é aquele que ministra, é aquele que fala, Senhor, aos corações, é aquele, Senhor, que derrama, Senhor, graça, poder, unção. Eu peço, Senhor, entra nesta casa, mude essa casa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu sou testemunha viva daquilo que o Senhor pode fazer quando o Senhor entra dentro de um lar. O Senhor pode restaurar, Senhor, o perdido, aquele que está, Senhor, entregue, Senhor, a dissolução. Mude essa família. Entra, Senhor, operando nessa casa. Eu profetizo em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre tua vida, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. Eu declaro em nome de Jesus teu esposo, servo de Deus, homem temente a Deus. Em nome de Jesus eu profetizo a tua esposa, mulher sábia, uma mãe amorosa, que ama os filhos, que ama o lar. Em nome de Jesus eu declaro que os teus filhos são obedientes, não são filhos do mundo, são filhos de Deus, em nome de Jesus. Profetizo, como está na palavra do Senhor, que os teus filhos são como flechas na tua vida. Em nome de Jesus, que você, em nome de Jesus, tem poder, tem autoridade para determinar o destino dos teus filhos. Em nome de Jesus eu profetizo. Quem dá o destino para os teus filhos não é o mundo, não é o pecado. Em nome de Jesus eu profetizo. Quem dá destino para os teus filhos é Deus, através da palavra profética que sai da tua boca. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe esta casa, derrame unção, derrame o teu poder, Senhor, a tua glória. Eu declaro e profetizo a alegria, a paz do Senhor nesta casa, sobre esta família, sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Profetizo cura, cura das tuas emoções. Eu profetizo cura de todas as enfermidades, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Só para deixar registrado aqui, queridos, sexta-feira, 7 horas da noite, nós temos culto aqui na igreja. Amém?
Domingo de manhã, 9 horas, culto, e domingo à noite, também 7 horas, culto. Nesses 3 cultos, neste final de semana, nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Então você que deseja participar da ceia, venha. Amém? Não perca essa ceia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente.